bem? É com muita alegria que temos mais um episódio hoje do Vasto Podcast, o podcast que te leva para o alto da montanha com conversas inspiradoras e engrandecedoras. Hoje nós vamos conversar com ela que é fisioterapeuta, coach, terapeuta integrativa e ela atua no desenvolvimento pessoal e na alta performance. Larissa Gal Pereira. Boa tarde, obrigado por estar aqui. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Eu estou muito feliz de poder conversar um pouquinho e ter sido convidada para esse podcast tão legal. A gente te agradece. Como é que foi que começou a sua carreira aí de terapeuta? Como é que isso surgiu dentro de você? Eu ouvi dizer que muitas pessoas que trabalham como terapeuta começam trabalhando em si, né? Para depois querer transbordar isso para os outros. Como é que foi a tua trajetória até chegar Sim. aqui? Eu comecei como na fisioterapia tradicional, né? Eu me formei em fisioterapia, logo em seguida abri um estúdio de Pilates e trabalhava com Pilates. Mas já no Pilates eu atendia de uma maneira diferente. Eu usava o Pilates para reabilitar, usava o Pilates para trabalhar com pessoas mais velhas, com bailarina, com diversos tipos de queixas e pessoas. E sempre procurei ter uma aula diferenciada, diferente, para não ficar enjoativo. Então sempre tive esse olhar diferente. E uma determinada época da minha vida profissional ali no Pilates começou a surgir uma fofoca, digamos assim, sobre uma técnica nova que estava surgindo no Brasil. E ela chama microfisioterapia. Hum, Até mesmo uma amiga minha de faculdade, que hoje ela é madrinha do meu filho, ela me veio com essa novidade, perguntou se eu já havia conhecido a microfisioterapia, se eu já tinha ouvido falar. Eu falei que não. E continuei minha vida trabalhando. Depois de uns meses, ela perguntou de novo. Daí eu pensei, nossa, o universo tá querendo dizer alguma tá coisa. querendo dizer Que alguma ano que era coisa. isso, mais ou menos? Eu acredito que final de 2011, por aí. Ah, tá um tempinho. Sim. Aí eu pensei, eu sou atenta aos sinais, né? Eu pensei, meu Deus, o que o universo está querendo me informar dela? Tá vindo me perguntar várias vezes sobre isso, eu acabei deixando passar batido. Então fui procurar sobre a técnica, havia pouquíssima informação na internet, não tinha artigo, estava bem difícil. Porém, tinha um colega em Balneário que atendia. Eu marquei uma sessão e fui fazer. E eu Como achei, cliente. como cliente, né? Contei pra ele que eu era fisioterapeuta, que eu tava curiosa, fui sincera, mas falei, não conheço, nunca vi e quero conhecer. E fiz a sessão e eu fiquei encantada, pois a microfisioterapia é uma técnica de terapia manual sutil. Então, através de pontos na pele da pessoa, a gente libera memórias, onde a gente chama de cicatrizes, né? Cicatrizes patológicas que estão ligadas a eventos que a pessoa passou e que possa estar gerando algum bloqueio, alguma disfunção, alguma sobrecarga no corpo. Então não é aquela manipulação mecânica um pouco mais vigorosa. Não, ela é Que... totalmente sutil, Ah, tá. muito sutil. Ela se assemelha a uma acupuntura, grosseiramente Uhum, falando, mas não tem agulha. uhum, Mas se assemelha por quê? Porque tem vias, e a acupuntura tem os meridianos, e a uhum. gente tem os pontos específicos, né, de cada via. Então, fiz a sessão, fiquei encantada e fui atrás do curso já. Então, foi onde eu comecei minha formação em microfisioterapia. Paralelamente, continuei atendendo com, com Pilates. Então, eu vivia as duas técnicas. O Pilates é microfisioterapia. Isso, Uhum. separava um dia, uma tarde por semana para atender a microfisioterapia, comecei a atender em outras cidades, e assim foi indo. Com o passar dos meses e do ano, eu fui percebendo que eu fui atendendo famílias inteiras, porque vinha uma pessoa, fazia sessão, gostava, trazia a mãe, trazia a irmã, trazia a sobrinha, e eu fui percebendo que eu comecei a atender a família inteira, sistemas inteiros. Só que exatamente nesse momento também eu percebi que as histórias se repetiam dentro da família. Eram as mesmas queixas, as mesmas doenças, datas parecidas, e isso me intrigou.
Como assim, datas parecidas? Ah, quando eu tinha 20 anos, Os eu momentos da sofri vida. tal, um acidente tal. Daí vinha a irmã, ah, quando eu tinha 20 anos, eu sofri um acidente tal. Padrões, assim. Padrões. Uhum, Ah, padrões de perdas de bebê, padrões uhum, de separação, vários tipos de padrões em vários tipos de famílias diferentes. Isso me chamou muita atenção e eu percebi que só com a microfisioterapia eu não tinha ferramenta suficiente para tratar algo talvez que tivesse por trás dessa cortina, né? Eu só uhum. consegui enxergar até um pedaço. Foi onde, numa das atualizações da microfisioterapia, tinha uma colega que era consteladora e eu conhecia a constelação familiar. Hum. Então, eu fui estudar a constelação para poder agregar no meu atendimento. E foi assim que eu conheci a constelação, muito antes, isso deve ter sido em 2012, 2013, muito antes dela ficar famosa. Então, um ano depois que você conheceu a microfisioterapia, você já conheceu a constelação. Isso. Tá. Então, foi onde eu fiz a formação, fiz algumas formações, mas eu uso ela muito mais para agregar no atendimento que eu já faço do que para usar ela individual, de Ela é mais um maneira. complemento. Isso, eu uso ela como um complemento, porque eu Uhum, acho que a informação, ela, a base do meu atendimento, da minha linha de atendimento é passar conhecimento para a pessoa. Eu uhum, não consigo mandar ela embora sem ela ter um colchão de conhecimento para que ela possa lidar com aquela situação, para que ela possa voltar para casa dela ou para o trabalho, seja o lugar que onde ela esteja enfrentando o problema, sem uhum, ter um mínimo de conhecimento base para ela mudar a realidade dela. uhum. Meus professores do curso até falavam que não adianta só dar a comida para o peixinho, a gente tem que limpar a água do aquário. Então, não adianta ele vir no consultório, ter uma sessão maravilhosa e ele ir embora, ou ela, né? Ir embora sem saber o mínimo o que fazer com aquela informação que foi dada aqui. Ô, Larissa, deixa eu te perguntar. Provavelmente na fisioterapia convencional, os movimentos são um pouquinho mais vigorosos, tem, né? Eu já fiz alguma fisioterapia de a reabilitação e até na massagem mesmo, tem muitas pessoas que gostam de toques mais vigorosos, Aham, né? Como a sim, liberação miofascial, que é muito forte, né? sim. E a gente pode dizer que a microfisioterapia, ela, para quem gosta desse toque mais vigoroso, porque se sente tenso, ela não é indicada ou como que é isso? Não é que ela não é indicada, mas Tá. eu sempre explico para a pessoa, porque a pessoa que nunca fez, ela estranha a técnica, porque ela é sutil, indolor, invisível, né? Não é uma coisa que tem um choque, não é um laser que tem uma luz. Uhum. Então a pessoa, ela simplesmente deita na maca e eu vou procurando os pontos. A partir do momento que eu vou encontrando, eu vou traduzindo esses pontos para a pessoa. Então, eu vou explicando. A gente consegue datar o evento, eu consigo passar a Hum. via, qual é o órgão que está sendo afetado, ou que guarda essa memória, ou que tipo de situação a pessoa pode estar tendo dificuldade na vida por conta daquele Então tem toda uma bloqueio. parte verbal, assim, Sim, de um feedback. isso. Uhum. É como se eu montasse um quebra-cabeça e eu passo essa informação para a pessoa, só que não, a pessoa não sente na hora, não vai sentir nada de mirabolante. Quando tu foi nesse colega pra conhecer pela primeira vez, falou que ficou encantada, Eu achei assim. que foi uma loucura. Hã? Eu achei que foi uma loucura. Mas tu sentiu o que exatamente? Sentiu assim na Na hora? hora da maca em si, nada. Relaxamento, porque a partir do momento que alguém toca em você, a pele em si é o maior órgão do nosso corpo, ele acaba relaxando. Uhum. Então, eu estava ali como paciente, eu Receptiva. relaxei, né? Uhum. Então, ele foi ele é uma pessoa muito legal, então foi acolhedor, a gente conversou, ele me explicou sobre a técnica, ele sabia que eu queria uma informação mais técnica, assim, então eu estava curiosa, Uhum. não só para me tratar, mas sim para conhecer. Mas teve uma coisa interessante, os bloqueios que ele encontrou em mim quando eu recebi o meu primeiro atendimento na minha vida da microfisioterapia foram muito relacionados à dificuldade de falar, dificuldade de me posicionar com relação às pessoas, de botar limites. E ele descobriu isso só nos pontos ali. Isso, através das memórias que ele foi encontrando, ele me passou essa informação. E ele Uhum. disse no final que eu poderia ter dor de cabeça, que eu poderia ficar irritada e que eu poderia ter uma sensação de nó na garganta, como se tivesse um sapo não engolido.
Eu pensei, meu Deus, que coisa mais maluca. Depois dessa primeira sessão. É. E eu peguei o carro e fui pro meu estúdio de Pilates na época, porque eu tinha que voltar a trabalhar. E no caminho eu comecei com a tal da sensação de nó na garganta. Daí eu falei, meu Deus, que. Daí eu fiquei abismada com aquilo. Como é que pode uma coisa tão sutil, tão invisível? Porque até então eu trabalhava com Pilates, apesar de ter um olhar diferenciado, de olhar o ser humano como um sistema inteiro, que não era só uma articulação que estava machucada, mas existe uma pessoa ali dentro daquele corpo, e existe todo um sistema muscular. Eu, mesmo assim, a microfisioterapia na época me assustou. Por ser tão sutil, por ser tão invisível, né? E tão forte, porque ao mesmo tempo, e assim, eu hoje, depois de 13 anos atendendo, ainda falo, ela é a técnica mais sutil que eu conheço. A técnica mais invisível, a que parece mais inofensiva, mas é uma das mais poderosas, porque ela tem resultados incríveis. E que você falou que quem espera aquela sensação imediata, porque a massagem vigorosa ela é imediata, né? Você Uhum. toca, você lá no músculo, você sente. E daí talvez essa pessoa ela tenha que. Ela vem com uma expectativa de ter uma sensação na hora. Mas isso tudo provavelmente tu explica, tu orienta a Sim. pessoa, né? O que acontece? Geralmente, na hora da sessão em si, a pessoa entra no estado de relaxamento já. Sim. Então, se ela vem ansiosa, se ela vem tensa, já com a pré-conversa ali, né, uma pré-sessão, momentos antes de deitar na maca, ela já começa a entrar no estado de relaxamento, porque isso tudo é técnica que a gente vai aplicando. Uhum. Mas o toque em si, ele já promove um relaxamento. O que a gente chama que a pessoa entra no estado de vagotonia, ela entra num relaxamento profundo. A gente estimula o nervo vago, que ele promove, então, essa reparação tecidual, que dá essa lombeira, digamos assim. A pessoa Lombreira. fica. A lombra. É a mesma sensação de comer uma feijoada sábado, meio-dia, aquela comida pesada que a pessoa fica assim, querendo E é deitar, mais aquela na parte preguiça. ventral do corpo ou na parte dorsal? Então, os mapas eles foram desenvolvidos para a gente não precisar ficar virando a pessoa na maca. Antigamente se virava, hoje em dia eles foram aprimorando. Então, eu atendo a pessoa pelo lado direito dela. Ela fica Então, de lado. não, ela vai ficar deitada de barriga para cima e Decúbito dorsal. eu vou ficar do lado direito Ah, dela. tá. Ela com a barriga pra cima. Isso. E o mapa, então, ó, a maior parte dos pontos é em cima e na lateral do corpo. Ah, tá. Nossa, que incrível, hein, essa microfisioterapia. E aí a constelação em 2012, né? Isso. Depois disso, eu fiz uma formação em bioalinhamento também. Uhum, O bioalinhamento é uma técnica que tem um embasamento na nova medicina germânica, que é uma uhum. técnica desenvolvida por um alemão que avalia o corpo através dos tecidos embrionários que a gente tem dentro da nossa concepção. Então, ele divide o corpo em 4 tecidos principais e divide as emoções dentro desses 4 tecidos. Então, o que é vital, o que não é vital, o que é relacionamento, o que é impotência, o que é desvalorização. Então, ele divide o corpo nesses tecidos. Eu também uso essa informação para ajudar a pessoa a entender as questões dela, as queixas dela ou os sintomas. O que que é essa nova medicina germânica? Essa é uma técnica que foi desenvolvida por um alemão e Dr. Hammer, ele já faleceu. E ele era um médico que trabalhava num hospital. E uma determinada época da vida dele, ele sofreu algo forte, impactante, inesperado, que foi a perda súbita de um filho. O filho levou um tiro de uma bala perdida e foi internado. E ele, como médico, viveu toda aquela angústia de ver um filho passar por uma situação e ele não poder fazer nada. E esse filho faleceu. E algum tempo depois da morte do filho, ele desenvolveu um câncer no testículo e a mulher, a mãe do rapaz, desenvolveu um câncer de ovário. E isso chamou muito a atenção dele, como é que os dois perdem um filho de maneira súbita e de repente os dois aparecem com uma doença em regiões responsáveis pela Reprodução. reprodução. Uhum. Então ele começou a estudar, começou a olhar os prontuários do hospital, então ele começou a observar que dentro da linha dele, da visão dele, que as pessoas sempre sofriam um impacto forte, impactante, inesperado antes de desenvolver uma doença como essa.
não só como câncer, mas outros tipos de doença também vem após Um choque, um né? choque Uhum. inesperado. Então, ele dividiu o corpo em tecidos. Então, Tecidos seria. Não, não é o conceito de tecidos que tem na biologia, né? é de biologia, mas, Tá. por exemplo, endoderma, a parte de dentro Uhum. de um órgão, por exemplo, a parte Uhum. endodérmica, a parte fica para dentro do corpo. O Uhum. mesoderma é o que fica no meio e o ectoderma é o que fica para fora. Uhum. Então, são esses os tecidos. Uhum. Então, o que fica para fora, ele correlacionou com contato de separação. Então, por exemplo, a nossa pele, a parte de fora dela tem relação com contato de separação. A parte de dentro é vital, é algo vital. Então, é mais sensível, é mais importante, digamos assim. E Uhum. todos os órgãos têm essas divisões, então tem uma leitura diferente para cada ponto e o que acontece com cada ponto desses lugares que ele foi mapeando. E voltando para a microfisioterapia, toda essa parte do feedback verbal, o profissional ali que está atendendo, ele não, ele sabe, tem, ou é tipo uma coisa que vai aparecendo ali. Tipo, você falou que tinha um desafio com a comunicação, né, de se Uhum. expressar. Isso é coisa que você falou ou o profissional lá descobriu no próprio movimento ali? A microfisioterapia ela só é possível por conta dos mapas que foram feitos pelos dois criadores da técnica. Os dois criadores são dois franceses, fisioterapeutas e osteopatas. Hum, E eles estão vivos ainda, eles vêm para o Brasil, dão curso, e eles foram mapeando o corpo. Então, eles têm apostilas e apostilas de mapas mesmo. tá. Como, sabe aquele da orelha, Sim, da reflexoterapia, acupuntura, auriculoterapia. isso, da aurícula, Uhum, reflexo, são mapas semelhantes, digamos uhum, assim. Então, hoje eu sei de cor, de tanto que eu atendo, eu acabei decorando aquela sequência, porque existem sequências, né? Um passo a passo, digamos no início você assim. foi olhando ali No no início, diagrama. no início eu precisava das apostilas para atender, Uhum. hoje eu já não preciso Memorizou. mais. E então com relação a esses mapas, então tem mapas relacionados à hereditariedade, mapa relacionado à toxicidade. Então, às vezes uma pessoa tá Metais com pesados. isso, Uhum. ou foi contaminado por contaminado não, só uma sobrecarga por um medicamento Uhum. ou uma comida, Uhum. tudo tem Vai mapa, aparecer naquela linha ali. tudo tem mapa para tudo, para queimadura, mapa para choque, acidentes, né? Para Uhum. traumas, para tudo. E daí na linha que a pessoa tiver a questão dela, ela vai ficar vai ter um tônus, vai ter uma flacidez, vai ter um. A pele, no lugar, a pele fica mais dura, mas é uma coisa que a Ah, pessoa não percebe. É quase imperceptível para um leigo, digamos assim. E eu preciso estar com a mão no lugar certo, com a posição correta das mãos, não é assim, aleatório, sabe? Então eu preciso ter a pegada, né? A palpação a gente chama correta. Existem vários tipos de palpações, umas que eu giro a mão, umas que eu aperto, umas que eu puxo. hum. E eu tenho que estar. É como um circuito fechado, eu preciso estar com a mão no. A gente chama de relé. Eu preciso estar com a mão naqueles lugares que o mapa lá me mostra para encontrar aquele Quase como um bloqueio. circuito elétrico. Você bota aqui e aqui e dá um. Isso. Isso. Então, a hora que eu sei que tem um bloqueio, a minha mão trava ali, ou ela fica, ou a pele fica um pouquinho mais dura, ou a mão trava, eu não consigo escorregar como eu escorregaria. Então isso é uma primeira parte de diagnóstico, né? Digamos assim. Ou o diagnóstico já é o tratamento. Então, a partir do momento que tu fecha esse circuito, se eu manter minha mão ali por alguns segundos, eu já sinto essa tensão diluir. Então a pele que estava mais dura, Ela já mas ela libera. vai. Ah, então já é um diagnóstico e já começa o tratamento Já, também, né? e Já sim, é meio que é simultâneo. uma coisa seguida da outra. E Sim. depois que eu libero, eu retesto para Hum, ter certeza que liberou, porque às vezes a pessoa libera uma camada e aparece outra embaixo. É hum. Na como mesma linha. é como abrir uma caixa de presente de amigo Nossa. secreto, sabe? Essas que fazem.
fazem sacanagem, que tu abre uma caixa e tem outra dentro, é É mais... aquela bonequinha, aquela É, matriosca. isso. Então, às vezes eu libero uma memória, tem uma memória ali, e assim que ela sai, aparece outra, que estava em proteção. A gente chama de proteção, porque o nosso corpo, ele é muito sábio. Ele tá passando por uma situação. E ele vê que tu... O sintoma, na verdade, dentro da nossa visão, ele funciona como uma luz do carro, do painel do carro. O Ela é nossa sintoma... amiga, não é nossa inimiga. Isso. Porque a medicina convencional vê como, quase como inimiga. Vamos acabar com o Exatamente. sintoma. Eu acho isso Exatamente. um E absurdo. ela quer apagar o sintoma. Só que o sintoma é um sinal que você está com problema em alguma situação do teu corpo, alguma situação do teu dia a dia. Então, o sintoma, ele seria nosso amigo. Ele está ali para avisar, ó, você está com um problema em tal departamento da sua vida. Só que as pessoas não têm esse conhecimento. Infelizmente, ainda não tem tanto esse conhecimento e não consegue fazer essa conexão. Uhum. Então, acabam querendo atacar o sintoma, mas na verdade ele é um sinal de que tem algo na sua rotina que não está legal e que está gerando uma sobrecarga, uma disfunção que pode sim te levar a uma paralisia, uma doença, uma catarse, que a gente chama, que são as doenças mais graves que imobilizam a pessoa. Sim. Dos pacientes que você tem atendido nesses anos, qual é desses mapas, dessas linhas que a mais frequente, assim, uma das ou as duas mais frequentes que as pessoas estão com essa pele mais dura, mais travada, assim? Hoje em dia, eu A mais percebi frequente. muito que depois da pandemia para cá, as pessoas têm vindo com muita sobrecarga, muita, parece muita sobrecarga. Então, sobrecarga são bloqueios de até 3 meses para cá, né? Do dia da sessão, assim, são perto, e que eles funcionam para o nosso corpo como uma camada de fumaça que impedem o terapeuta de chegar em questões mais profundas. Olha Então, só. eu percebo. Sabe a espuminha do chopp? Eu brinco com eles que eu falo que é como se fosse a espuma do chopp. O problema está lá embaixo no líquido e a gente não consegue chegar. Então, primeiro, às vezes, eu preciso de 2 sessões só para tirar essa espuma, Nossa. para que a gente consiga acessar. Mas isso tudo é proteção, porque o nosso corpo Sabotagem também, né? é. Mas Uma fuga, assim, né? só que a nossa parte biológica em si, ela só pensa em sobreviver. Sim, não é por mal, né? Então, acendeu a lâmpada lá que a gente estava falando, Uhum. o corpo, ele manda um sinal para você. Ó, tá tendo problema. Só que a gente não repara. Ou, eu não posso parar, eu tenho muito trabalho, eu não posso, porque as pessoas dependem de mim, e aquela coisa, não consegue dizer não. Então, o corpo entende ali naquele momento que você não muda o comportamento. O corpo entende que você não enxergou a luz e ele manda uma proteção. É como se ele botasse uma tampa ali em cima. Então, imagina que é um leite fervendo lá no fogão. De vez o corpo apagar o fogo, para o leite não vazar, ele põe uma tampa na leiteira. E daí vai ganhar tempo. A ideia do corpo é ganhar tempo. Então ganha. Porque a tampa vai pesar e vai dar uma segurada naquela espuma. Temporariamente. Até o momento que ele percebe que aquela leiteira começa a tremer com aquela tampa. É uma ótima metáfora. Exatamente. E não vai dar certo. Então ele manda o segundo sinal. E a pessoa continua naquela vida O dela. sinal é a batidinha da tampa. É. Sabe quando começa a bater a tampa? É. Exatamente. Aí o que o corpo faz? Ele precisa dar um jeito, ele vai lá e põe uma trava naquela tampa. E assim vai. A gente tem várias proteções, várias. Por isso que às vezes eu encontro um bloqueio embaixo do outro. Porque a gente tira uma trava, aparece a tampa. Aquele padrão que você falou que a pele é um pouco mais dura, ele estaria depois que passasse a espuma inicial, ou ela já é parte, ou essa coisa dura já é A parte. pele já é um sinal que aquele ponto do mapa, aquela parte do mapa da microfisioterapia está em bloqueio, está em sobrecarga, né? Existe algo ativado ali. Então já é um sinal. E daí, depois que você liberar aqueles pontos do mapa, tem vários outros níveis ali pra baixo ainda, né? Então ali é só a pontinha do iceberg, talvez. Exatamente. O nosso corpo, por sobrevivência, ele pega tudo que ele vê que é perigoso, ou no dia ali, né? Tudo naquela situação, ele vai guardar tudo num pacote só. Então, por exemplo, você saiu, estava esperando um ônibus às 11 horas da noite e passou um ladrão e te assaltou.
O teu corpo vai pegar todas essas informações. A temperatura, o cheiro, o letreiro do ônibus, o barulho da moto, tudo. Ele vai pegar toda essa informação e vai empacotar. Aí, Uhum. beleza. Passou o tempo, tu mudou de cidade, tava lá no outro dia esperando o ônibus para passear. Tava lá viajando para passear. Por algum momento passou uma moto com o mesmo, por exemplo, o mesmo barulho, o corpo aciona essa memória. Porque é pro teu corpo, aquele barulho daquela moto é sinônimo de É um perigo. gatilho. E é onde você tem que lutar ou fugir. Então, ele ativa um programa biológico de proteção. Uhum. Só que a gente não tem esse conhecimento na vida normal. Uma pessoa que não trabalha com terapia, ela não tem essa informação do jeito que eu estou passando. Uhum. Então, o que está acontecendo com a sociedade hoje? Nós estamos vivendo com programa ativado biológico. Então, Uhum. a gente está sempre na luta ou fuga. Por isso que a gente está vendo tanta coisa doida acontecer. Tanta gente brigando, tanta gente explodindo, tanta gente violenta. Por quê? Porque a gente está uma coisa que era para ser para sobreviver, né? Na natureza, os animais também têm isso. Mas lá na savana tem uma zebrinha lá tomando água, apareceu uma leoa de duas coisas. Primeiro, a sede que ela tinha, ela já não lembra mais que ela tem. O objetivo dela é sobreviver. Ela vai correr? Ela vai correr. Correu, correu, correu. Ela viu que ela sobreviveu, a leoa cansou, sumiu, desapareceu. Ela não vai ficar o resto do dia pensando, meu Deus, será que aquela leoa tá atrás de mim? Meu Deus, será que aquela leoa tá me seguindo? Não, ela simplesmente desliga o programa biológico, ela sobreviveu. Então ela venceu aquele momento do dia, vai procurar água de novo, ou vai procurar comida, se ela estiver cansada, ela vai descansar e deu vida que segue. Mas nós, seres humanos, por causa do nosso neocórtex, a gente fica voltando, voltando, voltando. Então a gente revive um trauma milhões de vezes. Então isso nos deixa com o programa ativado o dia inteiro, ou a semana Ele fica toda, em looping. em looping, né? Uhum. Às vezes a pessoa passa, o chefe incomodou, deu briga, te humilhou, alguma coisa assim. Não vai para casa, dorme, deu, acabou, no outro dia olha pro chefe e fala, tá tudo bem. Não, por causa do neocórtex, dependendo da pessoa, né? Tem gente que consegue virar a página, mas tem gente que não. E às vezes a pessoa fica semanas naquilo. Então, isso gera muita sobrecarga. Ô, Larissa, não sei se tem a ver, mas eu, quando às vezes tô com dor de cabeça, assim, eu começo a muito intuitivamente, sem nenhum mapa, sem nada, eu começo a fazer uns toquezinhos, assim, Uhum. bem suave. Daqui a pouco, eu acho um lugarzinho aqui que tem uma veinha, alguma coisinha, daí eu boto o dedo e dou uma pressionada, não é tão forte, é um pouquinho do dedo e da unha, assim, um pouquinho. E aí meio que dá uma diminuída na minha dor de cabeça. E eu Sim. meio que, eu falei, cara, será que eu tenho um poder de... Mas não é um superpoder, é uma coisa muito simples, na verdade. Eu só começo a palpar, assim, e aí tem um lugarzinho que fica, daí eu fico ali, só que daí eu tenho que ficar um tempo, não é, é um tempo às vezes 1, 2, 3, 5 minutos, Sim. e eu vou respirando, deitado, tomando água, e eu já consegui remover dor de cabeça minha, assim. Eu não consigo fazer isso nos outros, porque Aham. eu tentei numa pessoa agora recentemente, eu fiquei falando, me fala se é mais pra cima, mais pra baixo, porque eu não tô sentindo de dentro, né? Porque eu e mim é fácil, porque eu vou Aham. sentindo. Sim. Não sei se tem alguma coisa a ver. Tem. O bioalinhamento, que é uma dessas técnicas que eu te comentei, né, que eu falei, ele usa o mapa da cabeça para liberar. Do mesmo jeito que a micro libera no corpo, o bioalinhamento usa o da cabeça. Eu uso pouco esses mapas, mas eles existem. Então, inconscientemente, tu acabou encontrando possivelmente um ponto e conseguiu liberar ele sozinho. Uhum. Geralmente ele é um ponto, porque a nossa cabeça, ela também tem uma representação. Como a orelha tem para auriculoterapia, como o pé tem para reflexologia, a cabeça também tem os pontos dela. Que representa o corpo inteiro. Isso, que Hum. tem toda a representação dos nossos órgãos, de glândulas endócrinas, então ela também é. Então, sem querer, tu acabou encontrando um ponto e conseguiu liberar. Geralmente, se tu for reparar, você vai encontrar um ponto onde parece que tá um pouquinho inchado. Parece que tá meio latejando às vezes. Isso, É, vai tá ou mais inchado, é. quente, ou vai parecer uma almofadinha, assim, quando tu aperta, parece que tem É, uma aguinha embaixo, isso. como se fosse uma Ou uma almofadinha. veinha meio saltada, parece. Isso, É. é esse ponto. Então,
massageando, às vezes botando gelo, tu também consegue acalmar esse ponto. Mas é impressionante, parece um ponto que dá uma analgesia, que fala, né? Dá Isso. uma analgesia na dor de cabeça e é palpável, assim, ela não é Aham. pouco, não. É uma coisa assim que. Nossa, não, acho que não precisa tomar dipirona, nem. Sabe? E é só tocar e respirar e. Não que some, assim, mas no momento que eu tô apertando, ela diminui, assim, uns 60, 70%. Sim, E se eu continuo, ela um dia sumiu, assim, é né? bem isso, é por causa desses pontos. Tu acabou encontrando e, e agora talvez faça mais sentido para ti. Então você usa menos o bioalinhamento, né? E mais Eu uso a parte teórica do para bioalinhamento, eu uso complementar. muito, mas Uhum. esse da cabeça só quando a pessoa está precisando muito, porque geralmente nos pontos da microfisioterapia a gente já resolve o que tem que ser Você resolvido falou na que é na sessão. parte mais ventral e lateral. Isso, Lateral, no caso, do lado direito. isso. No esquerdo também eu Tá, que passo, daí tu fica do só lado que direito da pessoa. isso, só passo a mão por cima, né? Uhum. Pela frente. E aí você falou que tem essa. Tem são os mapas que são de órgãos ou de situações, né, pelo que eu entendi. E Sim, qual que é a situação que mais está frequente assim nas pessoas? Ou varia muito? Ou tem alguma que. Qual que, se você é pudesse que dizer? cada pessoa tem o seu ponto fraco. Sim. Tá, tem pessoas que têm muito questões territoriais, geralmente homens. Eu encontro muito problema de invasão de território, perda de território, sentir conflito por mudanças de território. Uhum. E as mulheres estão mais sobrecarga. Então, suprarrenal sobrecarregada, hipófise, hipotálamo, por conta de assumir muitas coisas, né? Multitarefas e cuidar da Uhum. casa, de filho. Então, elas acabam entrando nessa sobrecarga. E daí, por exemplo, você atendeu ela hoje, e daí daqui uma semana você vai atender ela de novo e vai. Você faz a liberação, daí testa, vê se. Então, na microfisioterapia em si, a pessoa ela precisa de 30 dias para reparar esse tecido. Então, durante 30 dias ela ainda vai estar sob efeito da sessão, Tá. tá? E quando ela volta, eu sempre refaço os testes, mas depois que tu libera um ponto, tu nunca mais encontra ele, porque ele libera, entende? O corpo Uhum. elimina ele. Então, a pessoa vai lembrar da situação, não é uma coisa que a pessoa vai esquecer, a pessoa lembra, mas aquela situação não influencia mais na vida dela como antes. Lembra como uma informação, né? Isso como algo normal. É isso que eu digo também no perdão, assim, perdoar não é esquecer, né? Mas é Exatamente. lembrar de uma forma diferente. Porque, Isso. na verdade, nem é bom esquecer. É lembrando que a gente cresce, né? Não é Exatamente. apagando da memória. Mas lembrar como, sem ser aquele peso, aquela coisa. Lembrar como uma informação. Exatamente. Que eu acho que é mais ou menos isso, né? E você falou do nervo vago, assim, o que que é o nervo vago? Qual que é a importância dele, assim, para nossa saúde? Bom, o nervo vago é um nervo muito importante para o nosso corpo, porque ele regula muita coisa, muitos órgãos, Uhum, inclusive ele passa pelo diafragma, então ele tem muita intimidade com a respiração, uhum. pressão arterial. é, muitas vezes a pessoa às vezes tem enxaqueca. Se a gente consegue liberar o nervo vago, a enxaqueca pode melhorar ou reduzir. Então, ele é um nervo. Todos os nervos no nosso corpo, eles são muito importantes, porque o sistema nervoso é o sistema mais moderno que a gente tem. Mais moderno. É, ele é o mais complexo, ele é o mais moderno. O resto dos sistemas, eles são mais arcaicos. Uhum, Por exemplo, o digestivo. Ele funciona sozinho, sem comando nenhum. uhum, Querendo ou não, ele vai trabalhar uhum. a partir de um estímulo que tu dá, que é a deglutição, geralmente. É totalmente, quase involuntário, praticamente. O nervo não, Só a exatamente. mastigação, né? Da Ex- mastigação em diante, exatamente. Ele sim. é uma coisa que vai acontecer. A parte de nervação, não, ela é muito mais complexa pelas estruturas em si, porque o nervo é uma célula muito sensível, e a partir do momento que ela é lesionada, às vezes fica irreversível, né? E pela complexidade que se tem também da ligação deles, da parte periférica, com o próprio cérebro. Então, é um sistema muito mais rico.
Eu pergunto porque tá aparecendo muito pra mim lá nas redes, assim, nervo vago, nervo, tá muito na moda agora falar do nervo vago. E Aham. tem aquela técnica aqui do pescoço. Não Sim, sei se é do assim. pescoço. Não sei se Tem tem alguma. pontos na orelha também. É, Sim. que dão uma certa harmonizada nele, né? Isso se dá por conta da questão de pressão arterial também, Hum, tá? Porque é possível reduzir, por exemplo, numa situação de estresse, tu tá num lugar que não tem medicamento, um lugar sem comunicação, sei lá. Tu consegue reduzir a tua pressão arterial, às vezes, só estimulando o nervo vago. na orelha? Aham, o da orelha, às vezes até pessoas que têm ânsia ou acabam provocando, Taquicardia, né? conseguem diminuir por estimulação. Então, hoje, o nervo vago ele está muito na moda, digamos. Por quê? Você tá Porque precisando. tem muita gente estudando como modular o nervo, como estimular o nervo, para obter vantagens de relaxamento, de concentração, de tudo, né? Uhum. E dos pacientes que você está atendendo, assim, teve alguns casos, assim, que você... Claro, a gente nunca cita nome de ninguém, assim, Uhum. mas alguma alguma tomada de consciência importante que você lembra, assim, com a microfisioterapia principalmente, né, que eu sinto que é o teu carro-chefe, né? Eu já tive vários casos muito ricos, Uhum. tá? Um deles que eu nunca me esqueço era um menino de 9 anos, mais ou menos uns 9 anos, quando eu atendi ele. Ele fazia xixi na cama todos os dias. Todos os dias. Com 9 anos. 9 anos. Já é uma idade... A única certeza que a mãe tinha é que a mãe ia ter que lavar as roupas de cama no outro dia. E ele veio para atendimento e tem gente que é até no começo de carreira, assim, a gente até pensa, meu Deus, será que vai dar certo? Porque é muito tempo de sintoma, né? E esse foi um caso que eu cheguei a pensar, meu Deus, será que vai dar certo? Porque como é que tu vai fazer uma sessão, um dia, tu tá 1 hora ali com a pessoa e tu vai resolver um problema de 9 anos? Mas foi um caso que deu, tá? Nesse caso específico era uma questão territorial, o pai viajava e essa criança ficava sozinha com a mãe. Tem um mapa que é o territorial, Uhum. que é alguns Tem pontos do pontos. corpo. A própria bexiga é um órgão que está intimamente ligado à questão de território. Então, Hum, de que os marcação. cachorrinhos vão lá e fazem xixi Deve ter a Exatamente. ver. Tudo a ver. Tudo a ver. E quando tu pensa que tem uma criança que é menino, que faz xixi na cama à noite, é uma necessidade de marcar território. Olha só. Território que eu não. Inconsciente, né? Assim, Inconsciente, inconsciente. E esse caso foi bem interessante, porque o pai, quando viajava, pedia para ele, o pai viajava a trabalho, pedia para ele cuidar da mãe. E ele se via numa impotência de não conseguir cuidar da mãe, criança, e acontecia tudo isso. E foi básica a correção. e aí quando você tocou os mapas dos pontos do território, tava mais dura, a pele mais. Isso, a parte da bexiga apareciam bloqueios, então Uhum. né, eu fiz a microfisioterapia, liberei os pontos e passei essa informação para a mãe, né, e descobri que o pai tinha essa conversa e a gente combinou Que a de mãe vinha junto com o filho. isso. Uhum. Aí combinamos então de conversar com o pai, mudar a fala, a partir, né? A mãe, Legal. a Todo um mãe sistema, né? a mãe assumiu, claro que ela já cuidava do filho, mas ela começou a verbalizar para o filho que ela não precisava de cuidado, que ela era adulta e o Nossa. filho era criança e que ele podia ser só uma criança, que ela dava conta. E a partir daí ele nunca mais fez xixi na cama. E essa é uma Nossa. mãe, e isso já fazem anos, e essa é uma mãe que me manda paciente até hoje. Até Nossa. hoje ela me manda. Esse foi um caso. Eu tive um outro caso de uma menina de 7 anos que ela tinha psoríase. E ela tinha Quantos psoríase anos? 7 aninhos. Psoríase, aquele que a pele fica meio. Isso, cheia de cascas. Aham. Essa aí eu tenho até uma foto no Instagram. Ela tinha psoríase até na pálpebra do olho. Ela tinha muita, Meio muita. esfarelando assim, né? Sim. E dizem que é uma doença autoimune, né? Só que dentro da visão da microfisioterapia, da nova medicina germânica, a psoríase está ligada a uma dupla perda. Então, é como se a pessoa tivesse perdido algo ou alguém 2 vezes seguidas, uma perda muito importante.
E essa também foi uma sessão que a gente fez. Eu tenho uma foto de 30 dias depois, nunca mais. E qual Então, que era a raiz? Assim, tinha uma... aí Tinha um dela setor... agora, especificamente, eu não consigo Mas enfim, o mais me protocolo lembrar, porque fazem muitos é anos. localizar o ponto principal. Sempre tem Isso, um que é o olho do furacão, o ponto sempre tem. nevrálgico. Às vezes são vários, são mais de sistemas. Não, são vários, mas eles Tem um que é todos o... eles conversam para a mesma direção, assim. Nunca é uma Entendi. coisa nada a ver com a É outra. tipo um processo meio investigativo É, também, né? eu digo que os pontos são como uma rede de pesca. Um nozinho da rede se conecta ao outro, que se Tá. conecta ao outro. Então, quando a gente desarma um trem inteiro, assim, um trilho inteiro, vários vagõezinhos, que é um encaixado no outro. Então, a gente desarma todo aquele circuito. Então, às vezes Nossa. a gente alcança coisas que eu não sei o que eu vou conseguir alcançar. Às vezes a pessoa não me reclama, não se queixa de algo que melhora e depois na outra sessão ela fala, ah, melhorei isso também. É isso que eu ia falar, porque nesse caso do menininho primeiro, tu conseguiu chegar nessa clareza maior, assim, da fala do pai, do menino tem que cuidar da Uhum. mãe, dele não se sentir capaz de cuidar da mãe, papapá. Mas nem sempre eu acho que dá pra ter essa... Não, esse foi mais fácil porque a queixa era É uma específica, queixa específica. muito É. específica. Às vezes tem uma Aí, coisa que é liberada, que vai melhorar, vai ter os benefícios e a gente nem sabe direito o que que era. Mas nem precisa saber também, né? O uhum, importante é viver melhor, né? sim, Mas como é que necessariamente tem que saber ou não? não. Não, porque o que o corpo libera, ele libera. Claro que ter o conhecimento é mais fácil para evitar que essa situação se repita. Uhum, Porque, que nem eu comentei antes, a pessoa ela tem fragilidades. Então, a pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de marcar território, ela vai sair da micro limpa do que já passou, uhum, mas ela vai enfrentar a vida. E se ela não aprender a defender o território dela, se posicionar, ou a dizer não, ou ela vai bloquear novamente, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Não o mesmo bloqueio que foi encontrado, mas um novo, com a data nova. uhum. Nossa, que interessante. E a microfisioterapia tem relação, então, com a nova medicina germânica, ou não? Eu confundi as coisas. É o bioalinhamento que tem. Não. Eles, na verdade, Ou assim, todos cada uma é uma convergem. ferramenta, Tá. mas todo o ideal, A né, base delas, filosófica do... isso, é sempre de promover a autocura através do conhecimento da, do conflito em si. Então, a micro libera através dos pontos do corpo e o bioalinhamento e a nova medicina, que são praticamente a mesma coisa, só que o bioalinhamento ele é brasileiro, então Sim, mas pegou a base da nova medicina germânica, isso, do Dr. Hammer. exatamente. Então, a base dessa linha é consciência. A partir do momento que você sabe por que que aquele sintoma está ali, aquele sintoma ele se vê inútil. Não faz mais sentido dele estar ali. Tá entendendo? Sim, Mais ou menos assim. Você precisa sim. ter consciência. Ah, minha dor no braço é no cotovelo direito, vamos supor, está ali porque eu acabei um relacionamento, sei lá. Tá entendendo? Uhum. Então, a partir do momento que você entende aquilo, o sintoma não se faz mais necessário. Então, o Hum, corpo reduz essa informação, porque você já entendeu que você já perdeu alguém e você já digeriu aquilo. hum. Mais ou menos isso. Eu perguntei da nova medicina germânica porque eu acho muito que a gente precisa de uma nova medicina, assim. Eu sinto que a gente tem uma medicina muito competente, que é um grande setor econômico, né? Uhum, A gente não pode esquecer que é um grande setor econômico, assim. Mas essa forma de ver os sintomas me parece muito equivocada, assim. E, por exemplo, a febre, sei lá, quase todos os sintomas eles estão meio que tentando resolver uma outra coisa. uhum, Então é essa outra coisa que está gerando sintoma da febre, do espirro, da tosse, da dor de cabeça. Tem uma coisa aqui, mas só se olha para isso aqui. sim. Então eu acho que a gente precisa começar a pensar nos currículos de medicina, começar a ver o corpo de forma mais integrativa, né? Não o cara ser especialista no pedacinho ali de 2 centímetros do corpo, daí tudo. Então, e estudar mais a saúde, né? Porque eu acho que os médicos estudam muito a patologia, né?
que você acha, assim, do que a nova medicina pode nos ajudar, né, nessa medicina convencional que a gente tem, Eu né? acho que tem muitos países que já têm essa linha, né? Se a gente for olhar uma China da vida, eles já olham muito o corpo de maneira preventiva, de maneira Sim, sistêmica, trazendo equilíbrio. sim. E é justamente isso. E eu espero também, isso é uma opinião pessoal, né? Que a nossa medicina também possa ganhar muito com essa ideologia. Porque, que nem tu disse, ela é muito avançada, ela tem muitos recursos, mas realmente ela é muito setorizada. Eu acho que a pessoa ganha menos assim. Ela acaba. Porque Sim, tu vai ali, resolve uma questão de estômago, daí tu toma um medicamento que vai afetar o fígado, daí tu precisa de um médico para corrigir aquilo, e ideal. daí tu toma outro que muda a tua pressão. Ele tem que tomar um pra baixar a pressão, e aí mexe com o Então, colesterol, tem que botar uma estatina, daí. exatamente. Então, eu acho que a medicina ficaria muito mais rica se desse. E graças a Deus já tem especialidades, né, que A medicina estão da olhando família a medicina da família é um pouco mais a medicina da abrangente. família, a ortomolecular. Ortomolecular, Então já estão aparecendo, né? Como é que se fala? Especialidades. especialidade, tem as PICs, né? Isso, que já está. A medicina da família mesmo, eu acho uma coisa Eu muito acho, eu rica também acho. e que é algo do antigo que está voltando, né? Aquele médico que conhecia a família toda, que tratava todo mundo. Então, É isso é porque muito bom. quando você senta com uma pessoa e o médico senta e faz uma anamnese, ele vai fazer algumas perguntas, mas ele não Uhum. vai abranger, sei lá, vai ter que ficar 2 horas fazendo perguntas, porque tem muita coisa que interfere. E numa passadinha na casa dele de 1 minuto pra tomar um café, só pra dar uma caminhada, ele já vai ver muita coisa. Uhum. E essa caminhada vai valer por 200 perguntas, assim. Mas tem que fazer as Exatamente. perguntas, não tem jeito. A anamnese tem que ser feita, mas essa coisa de ir na casa que era antigamente. Então, nossa, se eu fizesse medicina, eu ia fazer medicina da família. Ou acupuntura também, né? Que Acupuntura é maravilhoso, né? Outra é. técnica muito boa, O também que meu dá muito corpo, o resultado. meu corpo responde muito bem à acupuntura. É, Eu recebo agora, consegui algumas pessoas aqui na região que eu tava precisando e bota assim, eu entro num estado de relaxamento que você não tem ideia. Tem gente que não gosta de agulha, né? é. Eu gosto. Mas a agulha da acupuntura, ela é bem fininha, né? Ela é Ela bem é fininha, mas tem gente tranquila. que mesmo que não É, gosta, né? mas é o que a acupuntura, a maior visão da acupuntura é trazer o estado de equilíbrio do corpo, né? Entre o que É, tá muito, eles falam em calor e frio, né? o vento, Então, estabilizar esse equilíbrio do corpo. sim. E tem uma correlação dos canais ali da microfisioterapia, você falou dos órgãos, né? Porque a Sim, medicina tradicional chinesa e o conhecimento dos meridianos é muito ligado com os órgãos. O sim. Christian Tatin, ele teve aqui, ele falou muito lá, o rim, porque o rim não sei o quê, e o fígado, tem todos esses órgãos, né? Então tem uma certa correlação, os caminhos são parecidos, porque eu penso assim, lá na Índia teve aquele negócio como é que é o nome? Dos nadis, Uhum. né? E aí na China eles chamavam de meridianos. Eu acho que o corpo humano é um só, né? Tem Sim. variações de cor, de sexo, de altura, mas o corpo humano né, uma estrutura que o corpo indiano e o corpo do chinês não deve ser, né? Então são só nomes diferentes, mas eu acho que Sim. deve ser com realidades muito parecidas, Eu assim. acredito que sim também, tá? A medicina chinesa, ela trabalha muito com esse fluxo de energia no corpo, né? Então eu vejo que eu entendo pouco da medicina chinesa, é mais pelo que eu gosto, mas não por ter estudado. E eu imagino que é como uma corrente oceânica, assim, onde passa aquela energia, onde flui, né? É, em relação com alimentos que tiram energia do nosso corpo, alimentos que colocam energia ou vitalidade, então esse equilíbrio. A microfisioterapia, o que eu posso dizer é que eles mapearam, então eles passaram duas linhas retas no nosso corpo, que a gente chama de via. O resto tem ponto em tudo, mas Ventral, assim. isso. Na metade do corpo passa uma e na outra metade passa outra. No meio de uma metade e no meio da outra. Bem assim. Bem aqui Passa na altura do isso. mamilo, mais ou menos. Aham. Isso. E vai até um pouquinho abaixo do joelho, essa linha.
Tá. Então, é uma linha imaginária onde a gente busca uma informação do órgão. Tá. Então, a gente consegue saber ali na linha. Só que cada pedaço dessa linha é um órgão diferente. É como se ele estivesse numa fila, assim, como se fosse um trem mesmo. Então, a gente vai descendo essa linha e dependendo do ponto onde a gente está, a gente sabe que órgão que aquilo está relacionado. É Tá. assim que a gente Esses são os consegue. órgãos, né? Mas aí você falou que tem a coisa da intoxicação, da Então, sobrecarga, daí são mapas do territorial. Aí específicos. são outras linhas. Uhum. Ah, tá. São outros mapas, não é nem linha, daí são pontos mesmo. Por exemplo, intoxicação a gente vê aqui na clavícula. Uhum. Tem 4 pontos na clavícula que a gente consegue observar se a pessoa está em bloqueio por uma intoxicação alimentar, vegetal, poeira eletromagnética. A gente trabalha com isso, com a poeira eletromagnética, com a radiação eletromagnética, né? Que Uhum. deve aparecer nessa da intoxicação. Deve Aparece, ser às nessa, eu vezes acho, aparece. né? E Larissa, deixa eu te perguntar, você já conseguiu se auto-aplicar, assim, em algum momento? Sim, Porque sim. você já decorou, né? Você falou que decorou, memorizou. Eu não gosto, porque eu gosto de receber de outra pessoa. Aham. Até mesmo porque a gente tem as nossas próprias proteções. Então, se o meu corpo quer se proteger, não vai me mostrar algo que eu tô Ele procurando. vai querer esconder de você mesmo. Então, eu prefiro, mas uma emergência, eu já fiz sim. Conta uma aí, se você puder contar alguma coisa assim que você, pelo teu Ah, conhecimento, já te ajudou numa emergência. Porque é justamente essa emergência. Às vezes não dá tempo até chegar no hospital, ou enxaqueca, queimadura, eu já fiz uma. tu Já te fiz queimou. a minha mãe, nesse caso, Ah, foi com a eu tua mãe. fiz uma na minha mãe. Ela se queimou. Sim, porque é raro tu receber uma pessoa que acabou de se queimar no consultório. Isso é Sim, muito difícil. pode ser uma coisa do passado, assim. Não, Ou uma muito memória. longe, É. mas na hora, ali, é muito difícil. E eu e a minha mãe estávamos na cozinha dela e ela se queimou. Ela foi pegar uma forma, esqueceu que estava quente, se queimou na hora. E na hora já ameaçou fazer uma bolha. E daí eu usei o mapa de queimadura. Existe um mapa específico para isso. E a gente fez o mapa e nem bolha levantou. Ela ficou impressionada. E eu também, porque tem Mas coisa. é outro lugar, não é? É outro mapa. Tem mapa para entorse, para quem torce o tornozelo, essas Hum, coisas. Tem mapa para quando tu come uma comida que não cai legal. Tem mapa. indigestão. Isso. Mapa para tudo. Tem para tudo. Para fáscia do corpo. Então, às Hum, vezes, tu tá meio. A fáscia não tá trabalhando legal, tu tem alguma contratura, tem para trauma, para tudo. Tem uhum. mapa para tudo. Então, esse foi um caso que eu fiz, por exemplo. Pra pronto atendimento, assim, atendimento Aham, emergencial, né? atendimento na hora. Então tá, Larissa, se quiser deixar então teu arroba do Instagram e falar então do que... Hoje o Pilates e a fisioterapia você não Não, diminuiu. daí Focou no... O Pilates já fazem uns 8 anos que eu não trabalho Afastou mais. o No ciclo. final, acabei fazendo a transição total e hoje, então, eu Aham. trabalho com a microfisioterapia. Eu fiz uma formação em coach também. Até uma das que eu fiz foi agora recentemente para trazer ferramentas novas para que a pessoa possa dar um segundo passo depois da sessão, né? Para que ela Uhum. consiga iniciar um movimento diferente na vida dela. Então, hoje eu trabalho mais com terapia sistêmica breve, com desenvolvimento pessoal. Então, o E a micro... Pilates ficou lá atrás, Ficou como um no capítulo. passado. Mas deve ter tido seu papel Com importante. certeza, eu tenho saudades, porque é uma É. técnica também muito boa. É. A microfisioterapia, quantas sessões geralmente a pessoa precisa Eu peço fazer? até 3 para trabalhar numa queixa, com intervalo de 30 dias entre uma e outra. Então, 2 meses, 3 meses. Dá uns 3 Aham, meses. tá bom. Então tá, como é que as pessoas te acham no Instagram? O meu Instagram é larissa.gal, Com 2 L's, com né? 2 L's. Então tá, Larissa, muito obrigado por essa conversa. Aprendi muita coisa, sei com muitas ideias e com vontade de conhecer mais da microfisioterapia. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, foi muito bom estar aqui hoje. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Fechou?